Boa noite, Eros. Tudo bem? Esse daqui, ó. Esse que tá aqui, ué. Esperar o povo entrar. Enquanto isso, eu tô enviando aqui, tá, gente? Para as pessoas saberem. Por isso que fica um pouquinho de silêncio aí. Desculpem. Mas é só um tempinho. Enquanto isso, as pessoas vão entrando. Opa. E a gente começa a nossa live delícia. Hoje a noite está agitada por aqui. Rua, casa, tudo agitado. Olá! Eu estou bem também, Eros. Obrigada por perguntar. Oi, Eli. Olá. Olá, Tatinha. Boa noite. Vamos lá. Não sei como vai ficar minha câmera aqui hoje. Vamos ver. Ah, ficou bom. Hello, quarto da Tati. Oi, gente, tô aqui tomando um café. Olá. Servidos. Café. Servido, meu amor. É o seu café? É um cafezinho de bruxa, quer? Ah, eu quero, se for o seu. Tá batizado com uma canelinha gostosa pra Ai, esquentar, que delícia. Tá frio, muito frio. tá, né? Tá Sim, e muito aí, como frio. você está? Boa noite, Pati, querida. Oi, gatona. Oi, gente. Como estão o frio Boa por aí? noite. Boa noite, Lua de Júpiter. Boa noite a todos. Carinhas novas por aqui hoje. Oi, Eros. Oi, Lua de Júpiter. Que lindo nome, né? Lua de Júpiter. Que Profundo, eu antigo. diria. E aí, Tatinha, como está? Olha, animadíssima com essa lua crescendo, babado. Nossa, essa lua crescente. Boa noite, Vamos lá. Vicente. Boa noite. Ou a mãe, não sei quem é que tá assistindo. Sim, nossa, tem muita gente hoje. É, Então, tava falando, nossa, essa lua crescente, ela está dando o que falar, hein? Aqui em casa, aqui dentro de mim, assim, eu estou na minha lua interna também. Então, tá bem agitado aqui, estão crescendo as coisas, mas é interessante que a gente já pega um pouquinho, a gente pegou um pouquinho da lua nova, né? Daí fica a lua Sim, nova, daí a crescente, daí fica esse misto de aquela acidez com aquela euforia da crescente, né? e ao mesmo tempo eu tô na minha lua, né? Então, ao mesmo tempo, eu tô num período extremamente feiticeira, né? Quando o sangue Então, e a gente se enche do poder das nossas ancestrais, né? exato, Muito legal exatamente. isso. Bem, hoje nós vamos falar sobre rituais, pessoal. Hoje temos muitas pessoas novas, então eu vou dar uma pequena introdução. Este é o quadro Tecendo Seu Voo, da Caixa da Bruxa. A Caixa da Bruxa é um projeto que tem um canal no YouTube, então vocês podem procurar lá, que tem vários vídeos legais. E eu sou bruxa e sacerdotisa há 16 anos. E a Tati é minha irmã de caminho, caminhamos juntas até hoje, mas no passado mais juntinhas num clã, no clã Semente Ancestral, da qual somos sacerdotisas. E então decidimos criar este quadro para falar sobre bruxaria juntamente com terapia holística, que é a nossa profissão civil, podemos dizer assim, civil, não civil, convencional, não convencional, porque é tudo junto e misturado. E foi exatamente por causa disso que a gente criou este quadro maravilhoso.
que é esse bate-papo sempre gostoso, que a gente troca um pouquinho de experiência com vocês. E ambas somos terapeutas, numerólogas, tarólogas, bruxas, amigas, irmãs. Então, a gente queria vir compartilhar com vocês aqui um pouquinho. Tati, eu vou deixar você se apresentar um pouquinho, porque, como eu disse, tem muitas pessoas novas hoje na live. Então, a palavra agora é sua, minha irmã. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu sou a Tati Aracne, eu sou terapeuta holística há uns 7, 8 anos. Por coincidência ou não do destino, ao mesmo tempo em que eu sou bruxa, então os caminhos vêm se cruzando. E sou irmã de caminho da Pan, as nossas histórias são tanto quanto semelhantes. E o clã Semente Ancestral, que é o meu clã de bruxaria hoje, que a Pan ainda faz parte, né, do jeitinho dela. E a gente troca, a gente cresce junto, a gente aprende junto, a gente se descobre junto, a gente descobre rituais junto. Então, já entrando um pouquinho no assunto, é uma parceria cheia de rituais, né? Exatamente, né? E daí a gente já entra no assunto. E antes disso, eu só gostaria de falar para vocês que já tivemos outros vídeos aqui e estão todos carregados no IGTV aqui da Caixa da Bruxa e também lá no YouTube, essas lives, tá, gente? E a Tati também tem um canal. Então sigam ela, sigam no Instagram, Tati Aracne, @Tati Aracne. E o canal no YouTube, né, Tati? Que é Tati Aracne também, né? É o Tati Aracne também. Então, tá bom. Bem, como eu disse, o assunto hoje é rituais e eu acredito que todo dia ele seja um ritual, né? O nosso dia, ele já começa com um ritual. E o que seria esse ritual? O que é um ritual? Muitas pessoas, quando a gente fala de rituais e tal, as pessoas imaginam aquela coisa maravilhosa, né? Aquela pompa cheia de velas e fumaças e gelo seco saindo, assim, aqueles raios caindo do céu, assim, aquelas coisas, né? Todo mundo imagina assim os rituais. Mas na realidade, pessoal, um ritual é uma coisa que a gente faz com frequência. É uma coisa que a gente faz todo dia e mais. É uma coisa que é sagrado para nós, de alguma maneira. Aquilo é importante, aquilo preenche uma parte de nossa vida de alguma maneira. Então, você levantar, você ter o seu ritual matinal de eu vou me espreguiçar, eu vou orar agora na cama, ou então eu vou fazer uma pequena meditação, ou então eu simplesmente levanto e já vou fazer a minha higiene. Tudo isso é um ritualzinho. Então, nós bruxas somos cheias desses rituaizinhos e né, com o decorrer dos anos, isso vai só aumentando. Né? Então, a gente veio falar um pouquinho aqui hoje de rituais, que é um assunto que as pessoas pediram e a gente também gosta muito de falar, porque a gente também quer trazer o que esses rituais da bruxaria realmente significam e simbolizam, não só na hora do ritual, mas na nossa vida cotidiana e prática, né, Tati? Se a gente entende que tudo é ciclo, né? Lembra lá naquela live das leis herméticas? Tudo é ciclo, né? Tudo vai e tudo vem. Então, a gente utiliza dessa energia para o nosso benefício, mas a gente não faz isso só naquele momento ritualístico. Oi, Ícaro, tudo bem, meu bem? Boa noite, Ícaro. Boa noite, Jéssica. Boa noite a todos que entraram. Entraram muitas pessoas aqui. Boa noite, Alice. Eu acho que é assim que se fala. Boa noite, Ana Paula Correia. Boa noite, Raíssa. Boa noite, que linda! Muito boa noite. Que delícia ter vocês aqui. Mas então, aí, como a gente vai celebrar, como sacerdotisa, né, a gente precisa, assim como os padres cristãos do catolicismo, eles precisam celebrar uma missa por dia. Então, a gente também precisa celebrar um ritual por dia. Isso significa que todos os dias eu faço aquela ritualística de traçar o círculo, que é uma prática ritualística dentro da bruxaria, para quem não é do caminho, né? A gente traça um círculo, a gente invoca guardiões, a gente acende velas, a gente tem as oferendas, enfim. Todos os dias eu tenho essa ritualística? Não, todos os dias não.
mas pelo menos uma, duas vezes por semana, sim, né? Porque é justamente isso que a Pam falou. A gente vai descobrindo e entendendo que o ritual começa quando eu abro o olho na minha cama de manhã, né? E ali eu já vou decretando tudo que eu quero para o meu dia. Isso já é um É. ritual. Antes de eu ir para o banheiro fazer as minhas necessidades, escovar meu dente, eu já tive um papo com os deuses, eu já despertei meu timo, já despertei meu corpo para dizer bom dia, dia. Todos os dias são assim? Não, né, gente? A gente é ser Sim. humano, Não, né? Tem dia que a gente mas acorda com essas outra práticas, ritualística. Mas é essas uma coisa que práticas faz fazem muita diferença. faz diferença. O dia que a gente não faz, parece que o dia sai arrastado, parece que é Uhum. pesado. O desequilíbrio que vem, é porque vem os desequilíbrios, né? Quem não tem um problema durante um dia para resolver, que atire a primeira pedra, não é mesmo? Você reage de uma outra forma, né? Você já não fica mais reativo, você para, você escuta o que o outro está dizendo, você se coloca Sim. no lugar do outro, você procura palavras mais adequadas para expressar sua necessidade. Então, quando a gente entende que o nosso dia inteiro é um ritual, a vida vai ficando mais leve, né? Total, Vai ficando mais total. saborosa, Mais né? bonita, né? Mais E bonita, mais legal de ser vivida. E bem mais legal de ser vivida, né? mais Tem um divertida, encanto, né? né? É um encanto, uma coisa bonita, uma coisa bela, né? Que mesmo quando tá ruim, tá bom, né? Aquela coisa, mas tá ruim, mas tá bom, né? Quando tá ruim, É, tá bom. Porque é assim mesmo, né, exatamente. gente? É legal essa coisa do ritual dentro da prática, porque o que a gente vê, né? A gente vê que o ritual, a roda do ano em si, da bruxaria, ela é essa dança, né, de ciclos. Ela é esse acordar e esse dormir, sempre, todo dia, né? Ela é a escuridão e a luz, ela é o fim, ela é o começo, e é sempre assim. E quando a gente enxerga a vida por trás desses rituais e eles em cada dia diluídos, né? Porque não é só no dia do ritual que ele é válido, né? É como a Até energia porque da tem uma. lua. Oi? Se a gente faz ritual, a gente se prepara para ele, né? A gente vai Exato, estudar a exato. lua, tá regendo, o horário do dia, né? Que ervas eu quero usar Sim, para o trabalho mágico, como eu quero desenvolver esse trabalho mágico, qual a finalidade desse trabalho mágico, que geralmente é para cura, né? Ou para sim. proteção, né? Então, assim, tudo isso já é um ritual. Preparar o ritual já é um ritual. Exato. Então, assim, você acaba percebendo que realmente é tudo um ritual. Tudo começa a ser um rito, né? Pequenos ritos ou grandes ritos, com círculo, sem círculo, é sempre um ritual, né? Então, assim, o fato de você pensar, por exemplo, agora eu vou tirar um tempinho para pensar, só refletir. Se você fizer isso todos os dias, isso também é um ritual. Então, assim, o ritual ele não Sim. acontece, mais especificamente falando da roda do ano, ele não acontece simplesmente naquele dia. As energias dele vão vindo, vão vindo, vão Né? vindo, e é que nem a lua, né? A lua, ela vai passando por cada fase. Ela não chega, pá, crescente, depois pá, cheia e etc. É uma coisa Exato, é um vagarosa, processo. progressiva, né? E a gente vai sentindo, que nem a gente começou falando no começo da live, né? Que nós duas estamos na nossa lua de sangue mesmo, né? A gente está sangrando nesse momento. Então, a gente pegou a lua crescente, né? A energia da lua crescente, que é a fase donzela da deusa, mas a lua crescente mesmo, ela foi ontem. Ontem ou anteontem, eu acredito. Só Sim, que a sim. gente menstruou um pouquinho Ela antes, tá no então a gente céu, tá pegou um regendo, pouquinho né? da lua nova. A gente pegou um pouquinho da lua nova. Então não é É. simplesmente a energia da lua crescente, é a energia dessa migração. Exato. Exatamente, dessa transição. Então a gente pega a lua, um pouquinho da energia da lua nova e da lua crescente. Então a gente fica com aquela coisa mais introspectiva, mais feiticeira, mas também aquela vivacidade, aquela vontade de ser, de fazer da lua crescente, né? Eu vejo isso muito.
E nos rituais é a mesma coisa. E como que a gente pode ver isso no dia a dia, né? As estações do ano no nosso dia a dia, porque a roda do ano nada mais é do que as celebrações, né, as festividades das estações do ano. E elas diluídas nos nossos dias, né? Os dias de verão, os dias de inverno, nós estamos agora no finzinho do inverno, no começo da primavera, já já a gente entra na primavera. Então a gente começa a perceber esse ritual dia a dia e a gente começa a lidar melhor com os fins na nossa vida, com os meios na nossa vida e com os inícios, porque a nossa própria vivência, da roda do ano, do que a bruxaria tem como liturgia e dogma, podemos dizer assim, a gente aprende a diluir isso no nosso dia a dia para que a gente possa viver o sacerdócio, né, Tati? E eu acho bacana que conforme a gente vai ritualizando, né, as estações do ano, a gente vai percebendo já o lado terapêutico da bruxaria, a gente vai percebendo as nossas emoções, como elas vão confluindo com as estações do ano. Não é que no inverno a gente não fique super feliz e uhul, claro que a gente fica. Mas por ser uma estação mais fria, uma estação de morte da natureza, recolhimento, está tudo morrendo para renascer na primavera, as nossas emoções tendem a ser mais introspectivas. Mesmo que a gente esteja vibrando de felicidade e alegria, é um tempo, se a gente observar dentro e fora da gente, está tudo mais né? Mais pequenininho. Né? Uhum. E aí quando vai chegando a primavera e vem o calor, a gente quer ir pra rua, menos roupa, quer ver gente, quer abraçar. Não sei como vai ser esse verão com Covid, né? Sem poder ter contato, ai Deus. Mas enfim, e aí a gente começa a observar o que tá fora, a natureza pulsando vida, como a gente tá pulsando vida. Né? E se às vezes eu não estou pulsando vida, tudo bem também, porque faz parte da natureza. Nem todos os dias de verão fazem 40 graus, né? Tem dias que pode fazer 25, 30 e tá tudo bem, né? E aí nas nossas a gente vai vendo que a gente não precisa estar sempre bem, né? Exatamente. Que a gente pode falar para o outro a nossa necessidade sem cobrar, assim como a natureza, ela não cobra nada da gente. A não ser agora. Que tá numa situação agora, né? Tomem vergonha na cara, todos vocês. É isso que ela quer que a gente aprenda. Tomar vergonha na nossa cara, né? Então, e os rituais, nós temos muitos rituais além desses rituais da roda do ano, né? Assim, a gente começou falando do ritual do dia a dia e trazer esses rituais da roda do ano pro dia a dia, né? E daí a gente começa a ver, pessoal, que nós temos rituais, por exemplo, dos deuses que a gente tem culto. Então a gente tem um pequeno ritualzinho, às vezes, isso é assim opcional. Se você tiver um deus de culto, com o tempo, o próprio culto vai fazer com que você tenha práticas diárias para com essa divindade. Isso vai acabar se tornando um ritual, né? Um momento onde você se pega no seu altar para você fazer uma oração, acender uma vela, um incenso, para agradecer ou para pedir bênçãos a essa divindade, já é um pequeno ritual, né? Nós temos outros rituais, como eu vou caminhar de tarde, eu faço yoga, eu como tal coisa em tal dia. São pequenos rituais que a gente coloca para nós porque a gente acha que isso é sagrado, porque a gente coloca uma importância diferenciada dentro disso. E quando a gente fala de roda do ano, né, temos 8 sabás na roda do ano e a gente não vai entrar aqui na especificação de cada um hoje, porque senão vai... Aí o intuito do quadro não é ser assim, sabe, cartilha. A gente está falando assim mais solto, né, um bate-papo gostoso. Então, são 8 rituais que são baseados em solstícios e equinócios, né, e a troca das estações. Então, gente, a gente tem outros rituais também, como a gente tem rituais de batizado, porque as pessoas, tem batizado na Wicca, na bruxaria, tem casamento, tem ritual de morte, tem tudo isso, né, Tati? Fala um pouquinho. Tem. É muito interessante, porque o ritual de batismo a gente não chama batismo, né? A gente chama de apresentação aos deuses.
E ali vão Consagração, a ser consagração. consagração também é usado, né? Sim, Também. E ali, naquele momento, a gente consagra a vida daquela criança ou apresenta aquela criança para os deuses que regem, que guardam aqueles corpos, por assim dizer. Né? Que guardam a exato. cabeça, que guardam o coração, que vão direcionar aquela criança ao longo da vida dela dentro da bruxaria. É muito bonito. A gente participou de um dentro do Semente, foi do neto da Rebeca. Nossa, gente, foi a coisa mais linda. Eu chorei horrores, né? Imagina se não. E foi muito bonito mesmo, e ver a identificação da criança, porque você vai vendo semelhanças com aquelas deidades na criança desde que ela nasceu, sabe? Então é muito curioso você Cara, é observar, você muito fala, gente, louco que isso. já nasce com o negócio, né? Com a mitologia já predestinada mesmo. Não é uma coisa que Total. a gente tem na cabeça, né? É um momento de muita conexão da sacerdotisa que está regendo aquele ritual, né, para que ela Uhum. tenha os influxos com aquela deidade, para ela saber traduzir qual é a deidade, porque isso é muito sério dentro do nosso olhar, né, dentro da nossa fé. Total. Então é muito Uhum. bonito, é muito bonito, nossa, é maravilhoso. Já participou de um? Não, não participei, mas o da Luara vai ser agora em dezembro, né? Janeiro. Legal. O da Luara. Gente, para quem não sabe, eu tenho duas filhas e elas são criadas de maneiras diferentes, não convencionais, obviamente, porque a mãe delas é bruxa, né? Então, assim, elas são também. Eu tento criar elas de uma maneira diferente. Eu até tenho um quadro aqui na Caixa da Bruxa que se chama Mães Pagãs, que eu falo um pouquinho em alguns vídeos, não são muitos vídeos, eu preciso colocar mais conteúdo nisso, é, que fala sobre a minha criação pagã com as minhas filhas, né? Como que eu tento criá-las de uma forma diferente. Eu tenho alguns projetos para fazer com relação a isso, né? E aguardem. Mas agora agora em janeiro vai ser a apresentação dela, né? Aos deuses, a consagração dela aos deuses. E eu estou super ansiosa. E eu vejo muito, né? Ela tem 7 anos. Ó, eu errando a idade da minha filha. Ela tem 8 anos, a minha filha mais velha, a Luara. E tudo nela é mágico. O nome dela é mágico. O dia que ela nasceu é mágico. Eu escolhi o nome dela pela numerologia. As duas são assim, né? As duas são assim. E quando eu tive elas, eu já sabia que o Icane, na verdade, a consagração, o batizado pagão, existia. Eu já estava dentro do semente ancestral e a Lua fez um rito maravilhoso para que nós pudéssemos fazer a consagração dela. Mas eu decidi que eu gostaria que ela crescesse mais para ela ter consciência do que estava acontecendo. Porque se a gente for pegar um batizado cristão, podemos dizer assim, e eu digo da Igreja Católica, porque a Igreja Evangélica, nesse ponto, ela te dá a opção de escolher ser batizado depois ou ser batizado quando criança. E na Igreja Católica, pelo que eu saiba, você não tem essa opção. É sempre batizado quando nasce. E eu acho que, assim, respeitando toda a sacralidade da tradição cristã, mas, assim, eu acho que a criança não sabe muito bem o que está acontecendo. Eu acho que a criança não entende, né? Então, eu acho que é legal quando você pega a idade para você entender o que está acontecendo com você, o que aquilo significa na sua vida, né? Para a criança lembrar daquilo, né, que aconteceu, para ser especial para ela no caminho dela, para ela saber, ter consciência dos padrinhos e madrinhas dela, né? Que dentro do paganismo você pode ter quantos você quiser. Então, assim, é bem bonito, é bem legal. Tudo fica em cargo dos pais e padrinhos e madrinhas. Então, a gente pode fazer tudo junto. Não existe. Assim, deve existir nos livros estadunidenses, americanos, né? E lá do lado lá dos Estados Unidos, que tem bem mais fonte, né? Falando sobre esses outros rituais complementares da bruxaria. Em inglês a gente acha muita fonte. Agora, em português, não tem muita fonte desses rituais diferenciados. Eu conheço muito poucos livros que falam disso. E então fica assim, a gente sabe que não existe um modelo pronto para isso acontecer. Que você sempre tem que bolar um rito em conjunção com os padrinhos e madrinhas, ou então com uma sacerdotisa ou não do clã, a mãe conduz, ou a sacerdotisa conduz. Assim É como sempre assim, algo muito sentido e intuído.
Assim como o ritual de casamento, né? Não existe uma coisa pré-determinada que nem existe. Eu lembro que quando eu queria ser padra, eu sabia a missa de cor. E as falas dos casamentos eu sabia de cor também, porque fazia parte da ritualística de um padre, então eu achava que eu tinha que decorar. E dentro da bruxaria não é assim, né? Cada rito ele é muito especial. Se houverem dois casamentos feitos na mesma semana pela mesma pessoa, vai ser ritual diferente de casamento, porque são Sim, outras pessoas que prepararam, que construíram aquela ritualística, e isso deixa sim, cada momento especial, né? A gente fez total. também um ritual, já 2 vezes, a gente fez no Semente o ritual de, como é que fala? Ai, Quando tem um a mãe tá nome. grávida, Ai, sabe? o chá de bênçãos. É tipo isso, mas tem um nome que eu esqueci agora. Então a gente faz toda uma massagem no pé da mãe, da grávida, a gente abençoa a criança. No Sim. último a gente fez na neta da Rebeca, né, a Laura, que hoje já tá crescida. Então aí a gente fez o mito de Perséfone, né, que a mãe deixa de ser uma menina para ser uma mulher e a criança que Ai, nasce é uma criança. Foi muito bonito esse ritual e também não é um ritual sazonal, né? Não é um ritual que a é, gente costuma fazer, né? é um E tem um ritual ritual, Pan. complementar. Oi? Sim, sim, é um ritual de passagem, né? Ritos de É passagem. um ritual de passagem, um rito de passagem. E tem também o rito da menarca, né? O rito da menarca e Sim. também da maturidade, eu acho, né? Para os homens, quando os homens atingem aí uma. Eu não sei, porque eu não tenho filho homem, né? Então, eu Então, fico. eu tenho filho homem, mas como ele não. Como quando eu entrei na bruxaria, ele já era um grandinho, ele não seguiu esses caminhos, né? Mas eu e ele, entre nós, nossos papos, acaba sendo ritos de passagem, mas assim, não houve um Lógico. momento em que aconteceu Uhum. isso. Só respondeu Ícaro. Ícaro perguntou o quê? É necessário que as orações, pequenos rituais, ao acordar, esteja de acordo com a fase da lua? Ah, amor, isso que eu acho que é muito pessoal, viu, Ícaro? As minhas orações nem sempre têm a ver com a fase da lua, mas como isso já está intrínseco em mim, é difícil também fugir disso. Porque, sabe, eu acompanho a lua, então todo dia, mais ou menos, eu sei que dia, que fase que tá a lua. Então eu já acordo com É. aquela energia, né? Mas é porque Uhum. eu já estudei tanto isso e já venho praticando há tanto tempo que isso já está natural, né? Eu só vou no aplicativo ou tento ver no céu para confirmar, porque eu moro num apartamento desse tamanho que não dá para ver a janela sempre, a lua sempre, então às vezes eu fico procurando no céu para ver, ou então eu vejo no aplicativo, mas no geral é só para confirmar aquilo que eu já sei. Porque Eu como eu acho que faço não tem ritual, necessidade, né, nesse caso. Porque não, oração, né? é sua Oração, eu oração, acho que é igual um ritual, é por exemplo, o ritual da espontâneo. roda do ano. Rituais da roda do ano, por exemplo, né? A gente não necessariamente pode, até pode, mas não necessariamente você vai combinar um ritual sazonal com uma fase da lua propícia para aquele ritual, né? Na Às vezes, verdade, às os vezes até rituais a gente longe, dá né? preferência. Exatamente, né? Na verdade, a gente dá preferência para o dia do rito. Não necessariamente a É. lua está dentro daquela energia também, né? Mas naturalmente está, porque ela acompanha já aquilo, e mesmo que aquela fase seja uma fase diferente do significado do rito, é ainda um significado dentro do significado. Deu para entender isso? Sim, mais ou menos? Por exemplo, se é um Então, crescente, se a gente. Mas veja, se é se uma a lua. gente pensar se a gente pensar nas leis herméticas, tudo tem dois polos. Então, uma fase da lua crescente pode ser trabalhada alguma coisa que eu não quero que cresça como na lua minguante, entendeu? É só o polo Exatamente. da vibração que eu vou ver. Então, por exemplo, se está na É, lua cheia e eu quero fazer um ritual de morte, por exemplo, que seria o ideal fazer na lua minguante, né, na lua negra, eu posso fazer na lua cheia. É só uma questão pode, de claro. mudar a perspectiva do olhar, saca? É.
É tudo uma questão Exatamente. de perspectiva, amor. A gente E aí tem é muito outra legal. pergunta aqui. A gente tem a pergunta da Jéssica. Ela fala assim: vocês falam da deidade regente do dia em que a criança nasceu? Sim, quando a gente fala de deidade madrinha, deidade padrinho, assim, é quando a mãe, a sacerdotisa, o sacerdote, o pai, eles intuem, na verdade, os deuses se apresentam para apadrinhar aquela criança, né? Então, assim, é como se realmente fossem madrinhas e padrinhos mágicos, que são deuses que vão ter um peso, não peso no sentido ruim, mas uma influência na criação daquela criança, na personalidade, né? Mas os deuses não são signos. Então, assim, não é assim, porque ela é filha de tal deus, ela vai ser igual essa deusa. Não, não é isso, gente. É uma questão de bênçãos. São bênçãos, entende? É como se aquele deus, aquela deusa, aquela deidade abençoasse aquela criança, lhe concedesse presentes, né? E A história acompanhasse dos ela três nesse reis caminho. magos, né? Exatamente. E abençoasse ela nesse caminho. E é interessante, então, quando você é um bruxo, uma mãe bruxa, um pai bruxo, e você quer apresentar o seu filho, a sua filha, perante aos deuses e escolher uma madrinha, um padrinho mágico para ele, é interessante que você também o auxilie a prestar culto posteriormente a essa deidade, né? Sim, E tem o que que a criar Tati o falou, hábito de, né? Criar uma exato, relação entre a criança e a deidade ao longo da vida, né? Isso é exato, importantíssimo, né? senão não faz sentido. Importantíssimo. Não, e foi exatamente o que você disse aquela hora, Tati, que você falou, a gente consegue ver muito, né, a personalidade da deidade na criança. E sim, né, eu consigo ver muito a das minhas filhas, né, muito, Ah, muito, é muito mesmo a deidade que elas são muito, apadrinhadas. Então, assim, muito. cara, E assim, muito, vale muito a pena. quem que perguntou? A Jéssica, né? A Jéssica, então, Jéssica. por exemplo, não é porque, vamos supor que meu filho tenha nascido no dia de Hecate, que a deusa que vai reger a vida dele é Hecate, entendeu? Não É, tem a ver com o dia do calendário que a gente vive. Até porque o calendário que a gente vive é completamente diferente do calendário que a gente bruxo celebra, né? exato, A gente tem vive isso. em cima de um calendário depois Moldado, da Era criado. Comum, né? É É, greco-romano, né? As bruxas, a exatamente. gente vai viver um calendário diferente. Então, não tem a ver com a dia do calendário civil, que a gente chama, né? Eu costumo chamar o calendário civil, que é o calendário que a gente conhece de folhinha. Não tem a ver com o dia da deidade se que rege aquela criança, entende? Às Não vezes, uma criança que necessariamente. nasce no dia de Afrodite pode ser regida Uhum. por Perséfone, por assim dizer. Sim, Entende? exatamente, né? Quem vai Né? intuir isso é a mãe, o pai, né? A sacerdotisa, o sacerdote, né? Então, a gente também tem o rito de casamento, né? Que na verdade se chama handfasting. É... Peraí, Handfasting. só um comentário aqui. A Bisa Martini falou: faça, por favor. Venho de uma família de bruxas e criei e crio meus filhos e filhas assim. Mas só agora vejo que encontrei a explicação para o jeito diferente que sou mãe. Exatamente, né, Ah, gente? É belíssimo isso é esse muito jeito de ser legal. mãe, né? Isso é Eu muito acho legal. isso que eu acho que faz a diferença, sabe? É uma diferença essencial, cara. É uma diferença É. essencial e é Embora gritante a diferença. É, e embora eu não tenha podido criar literalmente o meu filho dentro dessa fé, né, dessa crença, dessa prática, porque quando eu conheci a bruxaria, o Cauê já devia ter acho que uns 12 anos, então ele já tinha algumas reservas e tal. Mas entre eu e ele, a gente tem um papo super bruxístico, então é muito legal. Ele não tem as práticas, mas ele tem todo o entendimento filosófico e viajante junto com a mãe dele, sabe? Mas as Então, isso que é práticas legal, ainda né? não consegui inserir. Mas não Isso deixa que de é ser o nosso importante também. ritual, né? É a nossa É, forma de se comunicar com os deuses. É bem bacana. existem É bem várias legal. maneiras de ritualizar, né? Aí a gente entra que existem Sim, várias maneiras de ritualizar, né? E não precisa necessariamente ser com tudo que os outros ritos têm, né?
Pode ser só uma conversa, Não. assim como na terapia, uma conversa é capaz de curar, né? Sim, Então, uma conversa são também é rituais, capaz de. Né? E aí a gente né? entra já que a gente pode falar um pouquinho, antes de terminar de falar sobre os outros ritos de passagem, sobre a função do ritual como uma ferramenta terapêutica e como também uma ferramenta de autoconhecimento, porque dentro do ritual, Não tem né? como. Não, dentro do ritual, a gente tem várias técnicas terapêuticas, né? A começar pela meditação, que sempre tem no rito, a gente sempre faz viagens e mais viagens e jornadas, Visualização, visualização, o alinhamento de todos os chakras, né? O contato e cura de todos os corpos visíveis e invisíveis de todos os mundos. exatamente. E é maravilhoso, né? E assim, e é legal que na hora do cone a gente libera tudo isso. O que é A o gente cone, libera gente? tudo Pera, isso. vamos explicar, porque não tem só bruxo aqui, né? O que é o cone de poder? Dentro de um ritual, quando a gente faz um ritual, por exemplo, um sabá, que é um ritual de equinócio ou de solstícios, das estações do ano, a gente faz o cone de poder. E o que é o cone de poder? É quando todo o grupo ou o bruxo solitário faz movimentos e geralmente a gente canta, a gente dança, a gente faz conjuração, enfim, elevando a nossa voz e a nossa energia e os nossos pedidos aos deuses. Então a gente acredita que por ser um círculo, a energia vai girando, 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 girando e sobe. E isso descarrega uma energia, e isso despende da gente, é maravilhoso. E aí assim, depois a gente precisa aterrar. Física. Isso é pura Física, né, totalmente. isso é pura física. Isso, física quântica, né? Ciência e traz pura. Pura ciência, mas traz Tá cura, conosco? porque tem fé. Oi? Oi? E traz cura, porque também tem fé, porque também tem entrega. E se a gente for pensar no cone, né, a nível terapêutico, existe uma meditação ativa do Osho chamada Shaking, que é o mesmo princípio. Você balança seu corpo, balança, vai vibrando até explodir. A hora que explodiu aquela energia, você aterra. E isso também é tão transformador quanto um cone, dependendo da sua intenção, né, naquele momento. Então é muito bacana, tanto para criar quanto para destruir. É uma ferramenta muito maravilhosa. E é espiritual, além de terapêutica. Sim. Ah, já vi folha de árvore levantar em cone, já vimos também. Já vimos também. A gente vê a energia, né? É sempre, né? A gente vê o movimento assim trepidando, é muito legal, é muito mágico. E é física, gente. Pura física. Ai, que saudade de elevar um cone, né, minha filha? Que saudade de elevar um cone. Que saudade de levar um cone com uma galera, mãe. Quero minha família espiritual. Mas também galera, a gente tem os rituais de lua, né? Oi? Oi? Tem isso também, né? Que elevar o cone com uma galera e elevar o cone sozinho, né? Totalmente. É diferente. Totalmente diferente. Incrível totalmente essa experiência. É possível, né? Não que não seja possível, é possível. Plenamente possível. E funciona. Mas em grupo a gente consegue perceber aquela energia, sabe? Aquela energia em loucura, aquela energia realmente se movimentando e indo. É um êxtase, né? A gente entra em êxtase. Movimentando. É um frenesi, né? Muito gostoso. Mas o Pan... É um êxtase, né? É um êxtase. Você estava falando dos rituais como ferramenta terapêutica, e eu falo isso muito para os meus clientes em terapia. Precisa ter um ritual todos os dias. E eu sempre coloco como tarefa meditação e um exercício físico. Porque daí a gente faz um ritual para a mente, para as emoções e para o corpo físico. É o mínimo necessário.
né? Não precisa nem Exato. ser todos os dias, mas pelo menos 3 vezes na semana para o seu corpo entender que ele é sagrado para você. Porque a gente dá Uhum. valor para tanta coisa que não é sagrado, mas para o nosso corpo a gente não dá valor todos os dias. A gente não olha no É. espelho e se namora, sabe? A gente precisa fazer isso. Passar pelo espelho, dar uma piscadinha. A gente precisa se namorar. É Sim, verdade. Funciona, gente. Isso faz maravilhas no nosso dia a dia. Vai por mim. sim, A gente essencial. precisa estar bem com a gente. Ó, Vou dar meus o Eros está testemunhos com o falando. cliente. É realmente transformador. Que bonitinho. Não é? Eu tô falando, gente. Porque você começa a se ver É, de forma diferente. O ritual começa, você começa a ver o seu corpo como algo que merece a sua atenção, como algo tão sagrado quanto o momento de oração. sim, exatamente. O yoga para mim é isso. Nossa, cara, é um momento de oração silenciosa, tá você e a sua respiração, você saudando o seu corpo. É difícil alongar, às vezes dá preguiça, tá frio, mas a Uhum. sensação de conexão depois, um É. movimento que você faz, você entende onde que tá doendo e por que que você ficou tensa. Isso é Essa importante, gente. É um consciência ritual corporal, diário né? importante. Essa consciência corporal é uma coisa muito louca. Essa consciência que você ganha é uma coisa assim fenomenal, né? É Fantástica. incrível quando eu não faço o yoga, parece que eu não estou no meu equilíbrio realmente, sabe? Que o yoga É, ele traz para mim essa unicidade assim, né? E tem outra traz. questão também que eu acho que o yoga, assim, não estou fazendo apologia a nada, mas é que eu pratico realmente o yoga. Então, assim, o yoga para mim ele é fundamental, porque ele já é uma forma de ritual e de cura, porque Sim, ele já é sim. essa medicina espiritual milenar que Sim. une, que a função dele, o objetivo dele é unir o corpo ao espírito E a e fazer mente. você não esquecer que as coisas são iguais e estão sempre juntas e não separadas. E ali E já é que uma tudo que prática é de cura dentro é e igual ao que é manutenção. fora. É, e ali já é uma prática de cura e manutenção, porque você já está ali realinhando os teus chakras, limpando ali, porque os asanas, cada um representa um chakra e às vezes mais de um chakra, e às vezes você está movimentando a energia daquele chakra, alimentando, mandando energia para ele, entrando em conexão com alguns ensinamentos que têm a ver com chakras. Então, assim, para mim é realmente uma coisa muito profunda e vivencial, cara. Faz muita diferença na minha vida esse ritual do yoga. Pan, eu digo que a primeira medicina que eu conheci quando eu comecei a estudar terapia holística foi a medicina ayurvédica, né? Que é a primeira do curso que a gente Amo. fez. E nesse momento mudou a minha vida, mudou a minha forma de me ver enquanto pessoa, mudou a minha forma de respirar. Eu não sabia que eu não sabia respirar, gente. Ó, É, a e a gente não gente não sabe sabe respirar. respirar. A É, gente acha que a gente respira porque a gente está vivo. Não, a gente sobrevive, né? Se a gente para, a gente sabe, a gente aprende que a gente não sabe respirar. Então, olhar é. para o meu corpo como um templo sagrado, aprender pausa, sustém. Aprender que o Uhum. meu corpo tem um ritmo próprio que não é o mesmo que o seu, que não é o mesmo de ninguém, é o meu ritmo. E esse ritmo do meu corpo é o mesmo das minhas emoções, é o mesmo É, das minhas reações para com as situações que eu vivo, é o mesmo é, daquilo que eu lido com a minha vida de forma geral. Então, o yoga me trouxe essa consciência através do Ayurveda, muito é. bacana, sabe? Porque daí você começa é aquilo, volta lá nas leis herméticas. Como é em cima, é embaixo. Assim como tudo que está dentro está fora. Então a gente começa a ver que o nosso corpo e a nossa respiração pode e influencia no que está fora da gente. Porque a nossa forma de reagir às situações cotidianas vai mudar. É da noite para o dia como estalar de dedos? Não, é progressivo. Mas ele vai causando um efeito que, assim, eu só não parei de fumar ainda porque eu sou sem vergonha. Porque o yoga traz até Eu essa também. consciência, Eu né? também, eu também.
Porque eu vejo isso em mim, falo, nossa, se eu não parasse de. Se eu tivesse. Porque assim, eu sou desleixada realmente. Então, se eu queria fazer todo dia, mas eu não consigo fazer todo dia. Eu faço um dia sim, um dia não, 3 vezes na semana. Quando eu consigo, eu faço todo dia. Mas se eu pegasse firme e fizesse todo dia, eu acho que eu largaria também o tabagismo. Pois é, Tenho certeza. pois é, E o ritual, porque ele tem essa não. função, né? O ritual, ele tem essa Exato, porque função vai limpar. reguladora. Essa função Exatamente, vai reguladora, regular. né? E a partir do momento que você Exato. começa a rodar a sua vida, a rodar a roda do ano, junto, né? Você celebra as estações e os ciclos, a sua vida entra em confluência com isso, o seu ser entra em confluência com isso, e a limpeza acontece, a renovação acontece, coisas acontecem depois que você começa a rodar a roda do ano, na sua vida mesmo, Exato. né? Ritualizar, né? Você vê que tudo é um milagre. Existe É, milagre em tudo, gente. Tudo é milagre. Até o prédio que está em construção faz semanas e o barulho aqui está insuportável. É um milagre. é uma É porque bênção, está né? tendo vida. Porque está tendo vida, né? Sim. E vida é Ah, milagre. oi, Gu! Tudo bem, Gu? Te amo! Depois Ah, conversamos sobre ritual na este lua. super sonho. A Amanda Coelho perguntou sobre. Comentem sobre rituais nas diferentes luas. Bem, Hum, é bem interessante, né, essa pegada, essa pergunta, porque existem vários tipos de rituais. Então, assim, foi como eu estava falando, às vezes um ritual de celebração, de honra, de culto, não necessariamente precisa estar em conjunção com a influência de alguma lua. Porque às vezes isso acaba já entrando naturalmente em conexão uma coisa com a outra, né? Naturalmente. Mas quando temos outros rituais para outras coisas, você pode, na verdade, incluir um feitiço ali dentro daquele ritual. E o feitiço, sim, pode entrar em confluência com a fase. Em confluência, não. Vocês entenderam? conferência. Com a fase da lua, né? Então a gente faz para a fase, por exemplo, negra, né? Que é uma fase um diazinho antes da lua nova, que é a fase que não aparece lua nenhuma no céu, que o céu fica pretinho mesmo, que é aquele dia que na folhinha de calendário fala que é lua nova. Mas na verdade é a lua negra, gente. É um dia antes realmente do início da lua nova. Ela fica toda escura, a lua não aparece no céu, então a gente pode fazer trabalhos de proteção, de banimento, de limpeza, de introspecção, contato com essas divindades negras ancestrais, Cortar contato com os laços. nossos ancestrais, cortar laços, né? Que mais, Tati? Acrescente. Crescente. A crescente é a fase que a gente está entrando. A fase Não, crescente a a gente pode nova. falar. A nova. Depois da negra, a nova. A Não nova é. é tudo aquilo que a gente quer que seja novo, né? Ai, Tati, então eu quero arrumar um novo emprego, eu vou fazer um feitiço em uma lua nova e vai dar certo. Se você fizer na lua nova de vários meses e se mexer em prol disso, vai. Mas é o objetivo de ter hábitos novos, de ter pessoas novas, comportamentos novos. Então, assim, todo mês você tem a oportunidade de fazer isso 2 vezes. Uma vez na lua nova e outra vez quando você está no seu período fértil. Então, se cair a convergir as energias de você estar no período fértil, exatamente na lua nova, você tem uma ferramenta de magia linda no seu corpo. Então, você Ai, pode trabalhar a energia do período fértil, que é fertilizar o que seja novo na sua vida. Isso é muito legal. Então, o que você quer que seja novo? Até para procurar emprego mesmo, gente. Eu digo porque muitas pessoas têm me procurado pedindo essa informação. Questão de pandemia, etc e tal. Então, assim, você pode fazer isso na lua nova para buscar um outro emprego, mas não resolve fazer uma só vez, né? E também não adianta fazer um feitiço e ficar passando o dedo pelo Facebook em vez de se mexer, né? Então, assim, que emprego você quer que esteja novo? Que hábito você quer que esteja novo? Qual o ambiente de trabalho? Qual o ambiente da sua vida que você quer que seja novo? Qual é o ambiente que você quer
como que é esse ambiente novo? Porque também não adianta falar o que você não quer, se você não souber o que você quer, né? Isso é Exato, daí você importante. consegue Tudo é qualquer coisa, mente. né? Se você não Tudo é sabe o que você mente. quer, você consegue qualquer coisa. No feitiço, Exato. né? No feitiço isso é muito perigoso. Você precisa, não é só você deixar claro o que você quer. É naquelas palavras você também deixar claro o que você não quer, né? Porque Exato. é muito importante você ter realmente foco e objetivo nas suas palavras, conjurações, na hora dos rituais, na hora dos feitiços e até mesmo na hora das orações, né? As nossas orações E diárias, né? depois, E até mesmo não, e falando com as depois. pessoas. É, Isso, porque não adianta eu fazer um feitiço dizendo que eu quero um trabalho novo e eu só falar mal do emprego que eu tenho. não adianta só Peraí, eu não reclamar. estou vibrando na energia do novo. É, Então, ai, se eu só sair da murilo. energia, putz, não vai Não adiantar. Eu dá. tenho que me manter É, na energia do novo. Aí, quando a lua estiver na crescente, continua crescendo naquela vibração. E é quando ela fluir, estiver né? cheia, putz, começa a agradecer o que, que ainda não chegou, mas que já está chegando. Aí, É. na lua minguante, você vai mandar embora tudo que te atrapalha para que aquele objetivo da nova chegue. E assim Uhum, você vai fazendo esse círculo. Olha, gente, exato. passei a receita, hein? É, exatamente. Usem com sabedoria. Com Usem com sabedoria. sabedoria. A gente precisa fazer uma live de magia aqui. Olha, com receitinhas. Receitinhas? Ai, não sei. Receitinhas? Ai, É, ué, gente, quanta dicas como essa. responsabilidade passar receitinhas. Não, não sou a favor de receitas prontas. Sou a É, favor de você então. dar a estrutura e a pessoa que se desenvolva em cima dela, não é mesmo? Ah, Porque sim, cada daí um é sim, super individual. aprovo. Daí super aprovo. Vamos, Mas vamos não é fazer como que é então o uma live ritual, de como que é a magia. prática. Isso aí é da magia, Olha que entende? legal. É verdade. Nossa, vai ser legal, sabe por quê? Olha, eu vou contar pra vocês uma coisa engraçada. Quando eu era jovenzinha na bruxaria, quando eu tinha mais ou menos um feitiço bom é criado na hora. Cagada mágica na certa. Feitiço bom é Dá criado super na hora. certo. Vai nessa, bobo. Vai nessa pra você ver. Enfim, quando eu era bem jovenzinha na bruxaria, né? Eu achava que o círculo mágico a gente fazia assim, ó. Estou traçando o círculo. Eu achava que era assim fazer o círculo mágico, gente. Vocês acreditam? Então eu acho que é muito necessário uma live sobre magia e como fazer as coisas, não é mesmo? Acho bom, hein? Esse tema. Seria legal, seria legal. E a gente não terminou de falar sobre os ritos de passagem, né? A gente não pode esquecer de terminar de falar Quanto disso tempo a gente tem? rapidamente. Hoje eu tô sem relógio. Que horas são aí? 5 para as 9. Então, falta 5 minutos. Bom, Então, gente, ritos mas de assim, passagem. rapidinho, só finalizando para a gente não ficar assim com informação solta. Tem o handfasting, que é o ritual de casamento, que geralmente handfasting é um nome wicano para essa celebração, mas é o casamento pagão, onde a gente une as mãos dos noivos com fita, é a tradição mais conhecida, também pular a vassoura também é conhecida. E também tem várias tradições aí de casamentos que a gente pode ver pagãos por aí nas cerimônias que a gente conhece. A gente pode fazer o nosso casamento pagão também como a gente sentir com os nossos deuses, com os deuses da história daquele casal, os deuses importantes para aquele casal, para o caminho daquele casal, né? Daí tem aquela discussão, mas e se eu for pagão e meu marido não for, ou vice-versa, né? Bem, gente, daí vocês têm que entrar num consenso, né? Assim, o que é válido para os dois, porque tem que ter coerência também esses rituais e não Sim. desrespeitar a egrégora de ninguém. Então, assim, se o meu namorado, marido é de uma religião e eu sou bruxa, a gente não vai fazer, tipo, dentro de uma igreja o casamento, mas a gente também não vai fazer dentro de um coven o casamento, entende? Então, que vocês achem um meio termo, porque é Meio complicado, porque termo. Sim. desrespeita as Uhum. duas egrégoras. Mas, enfim, fica aí a dica para vocês. A gente já teve a oportunidade de estar num casamento mega pagão maravilhoso.
que foi o casamento da Lua e do Elton, Bafo! nossos sacerdotes amados, né? Nós, todos os filhos, fomos padrinhos e madrinhas. E foi maravilhoso, representamos os deuses importantes para essas pessoas. E foi, assim, maravilhoso. No Facebook e no Instagram da Lua Serena vocês conseguem conferir esse rito casamento maravilhoso que foi. E fale um pouquinho para nós rapidamente, Tati, sobre o rito de Requiem. Então, esse rito a gente faz com os já falecidos, né? E a gente teve a oportunidade de fazer um rito desse com a mãe de uma sacerdotisa do clã que faleceu. E, ai, gente, é muito forte, sabe? É muito bonito quando a gente entra em contato com a energia de um parente tão próximo, de uma irmã de círculo, sabe? E sente a energia daquela pessoa. Ela fez um trabalho nos ossos, né? Lavou os ossos, tirou lá do cemitério, pôs num baú, todo um trabalho mágico, um trabalho, autorização, enfim. A gente fez isso num ritual, agora ele está fechado, só pode ser aberto daqui a 7 anos, enfim, todo um trabalho. E assim, é muito bonito trabalhar com essa energia. É pesada, né? Claro, afinal de contas são desencarnados, mas é muito gostoso, porque a gente aprende um pouco do que é a energia do ancestral, sabe? E como a gente É, vai energia da reconhecendo morte, esse né? ancestral, energia da morte, e como a gente vai reconhecendo esse ancestral na gente, né? No É, caso, ela na família dela, e a gente se reconhece também por sermos família mágica, né? Por sermos dentro de um lógico. coven. Então, esse ritual foi um ritual que, putz, me tocou profundamente. Eu contando agora, eu lembro dos momentos do ritual, sabe? Então, assim, foi bem bonito, é bem sério. Não tentem fazer sozinhos, é perigoso. Pode dar uma cagada É mágica lógico. bem ruim, mas É um ritual já é um mais ritual muito avançado, bonito. mais pesado, mais denso, né, Tati? Uma coisa muito Não mais dá para profunda, fazer. né, Tati? É, Não é dá um para ritual de fazer de qualquer jeito. despedida, Não dá né? É para um fazer ritual. pensado na hora, Ícaro. Esse precisa ser Esse é um bem ritual que não dá, programado, né? Então, mas é assim, isso. mas existem esses rituais, assim, as pessoas no começo, as pessoas têm muito essa dúvida, né? Será que existe isso dentro da bruxaria? Porque existe o tabu não, na verdade, o mito de que a bruxaria não tem dogma, né? Que a bruxaria não tem, assim, nada que seja passado. E na realidade isso não é bem Não tem verdade, uma assim, né? Bíblia, né? Mas dogma é outra coisa, né? Então, eles existem e, na realidade, eles são muito fortes e são muito pessoais e íntimos daquele clã, daquele povo, daquele grupo de É daquele pessoas, né? povo. Daquele povo mágico, né? Daquela egrégora É mágica, né? aquele povo louco. E E muito intuído, muito trabalhado como vai ser desenvolvido esses ritos. Geralmente, como eu falei, a gente não acha em livros de manuais de bruxaria, como a gente acha os rituais da roda do ano, né? Que até mesmo os rituais da roda do ano podem ser modificados para a sua prática, para como melhor te aprouver, né? E cada um pode criar o seu ritual. Inclusive, dentro do Semente Ancestral, os nomes dos sabás nem são os nomes wiccanos da roda do ano, né? São outros Eu nem nomes, sei nomes. os nomes wiccanos. Eu também Não esqueci por um sei. tempo, você acredita que por um tempo eu ficava assim, mas até hoje eu falo, a minha roda do ano é pautada na roda do semente, né? Então, os meus ritos são os ritos do semente. Então, para mim, não tem nome wicano, tem nome do semente. Os Eu não nomes sei. que tem as Ah, festividades hoje do eu vou semente. celebrar Lita. Lita é o solstício de verão. Ah, então, eu celebro o solstício de verão. Então, né? Por exemplo, pessoal, para nós do Semente Ancestral, é porque eu sou e não sou do Semente, sabe, gente? Mas assim, para nós do Semente Ancestral, juntos estamos sempre lá em cima, na egrégora. Para nós, por exemplo, Soen, né, que é o Dia das Bruxas, é o Festival dos Mortos, né? Então tem toda uma contextualização diferente. Pessoal, faltam 19 segundos. Eu espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira que vem a gente Obrigada. tá aí de novo às 8 horas e fica tudo gravadinho para vocês assistirem de novo. Gratidão a todos.
Beijo! Beijo, gente! Beijo, beijo, beijo!